Nós estamos aqui numa série de mensagens muito linda. Quem estava aqui semana passada? Dá um Uau, que bom! Nós estamos numa série de mensagem linda demais, com base nos heróis da fé, na galeria da fé que está registrado lá em Hebreus 11. Homens e mulheres de Deus ali que foram tremendamente usados por Deus. Estamos falando de algum deles e também estamos falando de avivalistas. Alguns homens que incendiaram o mundo através de avivamento de busca ao Senhor. Então, esse livro, Heróis da Fé, é uma leitura obrigatória para todos que se dizem cristãos. Você aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Então, você tem leitura obrigatória da Bíblia, que é a palavra de Deus. E, em segundo lugar, esse livro aqui, Heróis da Fé. Esse livro vai fazer você mudar a sua vida de oração e de busca ao Senhor. Porque o que esses homens escolheram não foi à toa. Foi por causa da busca deles ao Senhor. Vocês entendem? Quando a gente semeia muito, a gente colhe muito. Eles semearam muito aos pés do Senhor. Por isso, eles escolheram muitas vidas. Então, esse livro está disponível no VIP Store para você. Dá de presente para a pessoa que está do seu lado aí. Dá de presente para a pessoa que você trouxe hoje. Por favor, vai lá, abençoe a vida de alguém. São 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Ou seja, os maiores avivalistas da história estão registrados aqui. A vida deles com Deus, o que eles faziam para buscar o Senhor. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua história com o Senhor, amém? Então, o versículo tema dessa série de mensagens está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida ser digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. A fé, nós vimos na semana passada, é o combustível para que nós vivamos uma vida cristã bem-sucedida. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É impossível, presta atenção nisso. É impossível agradar a Deus, a não ser pela fé. Então, é impossível. Talvez o seu combustível de fé está lá na reserva, rateando. Você não está acreditando nessas 8.000 promessas que o Senhor tem para a sua vida. Você não está acreditando, talvez, que Deus pode fazer o impossível e o sobrenatural, independente da dificuldade que você possa enfrentar. Mas saiba que o Senhor quer derramar fé sobre você hoje. Ele quer te dar uma porção dobrada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a mensagem de hoje que nós vamos tratar é a loucura da fé. Repita comigo: a loucura da fé. Eu não sei por que eu vou pregar essa mensagem, gente. Eu não estou entendendo. Por que o Senhor está ministrando isso ao seu coração? A loucura da fé. Comece a perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, eu quero receber aquilo que o Senhor quer derramar. Eis-me aqui. Você veio prestar um culto de adoração ao Senhor? Então preste atenção no personagem que Ele vai falar conosco hoje, sobre esse tema, a loucura da fé. Leia comigo Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé construiu um barco na terra. Esse homem não pode ser normal, gente. Pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base naquilo que foi dito a ele. O resultado? Sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de... Uau! Eu sei que você sabe o fim dessa história. Eu sei que você sabe que veio o dilúvio, que choveu 40 dias, 40 noites. Eu sei que você sabe, mas Noé não sabia.
Noé apenas tinha intimidade com o Senhor. E olha só que coisa interessante. Deus amava tanto Noé e tinha um relacionamento tão profundo com Noé, que Deus estava triste por ter criado o ser humano. A palavra do Senhor registra isso. Deus estava triste por ter criado o ser humano. E Deus, a palavra do Senhor registra que ele ficou com o coração pesado. Vai lá conferir em Gênesis 6. Toda essa história que eu estou falando para você está lá. E aí o que Deus fez? Deus foi desabafar. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus, o Todo-Poderoso, foi desabafar o que ele estava sentindo. Quem é que ele procurou para falar? Deus tem te procurado? Para falar coisas com você que ele está fazendo, que ele quer fazer, coisas que estão entristecendo o coração dele, porque Deus procurou Noé. E Deus falou com Noé o seguinte: olha, eu estou muito triste, e eu vou acabar com a raça humana. Só que com você, Noé, com você eu tenho aliança. Então você vai fazer o seguinte. E começou a dar todas as instruções do que Noé faria. Que ele construiria um barco de tantos metros, tanta largura, e deu todas as especificações para Noé. E você vai colocar sua família dentro desse barco, e você vai colocar um casal de animais também dentro desse barco. Deus deu todas as instruções, desabafou com um amigo dele, que era Noé. E Noé fez o quê? Noé era amigo de Deus. Noé obedeceu. Então, se você quer ser cheio de fé nessa noite, para fazer loucuras para o Senhor, como Noé fez, essa vida que é tão louca que ele tinha com o Senhor, você precisa obedecer. Porque a obediência, ela é a chave do sucesso. E ela gera o quê? Bênção. Toda a família de Noé foi abençoada e salva. Salva do quê, Gal? Da morte. Porque todos os humanos morreram. Somente a família de Noé que não. Porque Noé obedeceu. Então tem alguma coisa que você está buscando e não tem recebido da parte do Senhor? Tem? Tem? Ou você já está satisfeito com sua vida com Deus? Tem alguma coisa que você está buscando no seu relacionamento com o Senhor que ainda não aconteceu? Sim? Então, pode ser porque talvez você não está obedecendo 100%. Noé obedeceu 100%. Se existe uma fé louca, um dos melhores representantes, com certeza, é Noa. Né? O nome que está todo mundo colocando aí nos filhos. Noé. Noé era muito louco. Presta atenção numa coisa. Ele construiu um barco onde não chovia há muitos anos, ou talvez nem tinha chovido ainda. A gente não pode afirmar isso com certeza. Mas eu acredito que nunca tinha chovido. E Noé obedeceu, ele não sabia nem o que era isso. E Noé obedeceu desse jeito. E o Senhor deu a instrução para ele: 125 metros de comprimento. Você está entendendo o que é um homem construir isso, gente? 125 metros de comprimento. Quantos metros tem essa igreja aqui? Eu acho que deve ter, sei lá, uns 20, assim. É? Imagina. São mais ou menos, pelas minhas contas aqui, 6 igrejas dessas só de comprimento. 6 igrejas dessas só de comprimento. 28 metros de largura. 23 metros de altura. Era algo grandioso, porque quando o Senhor pede alguma coisa para você, Ele vai pedir algo grandioso para testar a sua fé. Ele quer realmente testar se você confia e acredita nele. Olha só o que ele disse para o amigo dele: você vai fazer isso, isso, isso e isso para mim. E com certeza, Noé pode ter pensado: mas será que eu vou conseguir fazer isso tudo? E o Senhor com certeza fortaleceu, porque se o Senhor está te dando, te chamando, te entregando, é porque você pode ir além. É muito lindo ver que o Senhor, Ele realmente, Ele confia em nós. Sabia? Tem gente que talvez nem acredita em Deus, está aqui nessa noite, está desacreditado. Mas o Senhor tem fé em você. O Senhor tem fé que através da sua vida grandes coisas, multidões virão para Ele. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Deus aprovava o que Noé fazia.
Será que, se fosse nos dias de hoje que a Bíblia estivesse sendo escrita, seu nome estaria lá? Como Deus aprovando o que você está fazendo? Será que o Senhor está aprovando suas atitudes como um homem e uma mulher de Deus? Para ter uma fé louca. Quem aí quer ter uma fé louca para Jesus? Então, para ter uma fé louca, é preciso estar com o coração perto do Senhor. Para ter uma fé louca, é necessário estar com o coração perto de Jesus. Normalmente, quando a gente recebe uma missão, nós olhamos para a possibilidade de realizar essa missão e também diante das dificuldades que nós vamos enfrentar para realizar essa missão. Sim ou não? Assim aconteceu na vida de Noé e também na vida do avivalista que nós vamos falar hoje, que se chama Christmas Evans. Grave o nome desse homem, estude a história dele, está aqui no livro Heróis da Fé. Christmas Evans, por que esse nome? Porque ele nasceu no dia 25 de dezembro, então a família dele colocou o nome dele em homenagem ao Natal, Christmas Evans. E ele era chamado carinhosamente como John Bunyan de Gales, lá do país de Gales. Olha só o que o livro cita a respeito desse avivalista. Ele foi chamado também o John Bunyan de Gales, porque era o pregador que na história desse país desfrutava mais do poder do Espírito Santo. Em todo lugar onde ele pregava, havia grande número de conversões. Seu dom de pregar era tão extraordinário que com toda facilidade ele podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas, de temperamentos e sentimentos vários, a ouvi-lo com a mais profunda atenção. 15 a 20 mil pessoas. É muito legal que quando você vê a história dele, você acha tipo assim, uau, nossa, mas ele era muito bom, né? O próprio texto falou ali que ele era um exímio pregador. É muito fácil ouvir um exímio pregador. Mas, com certeza, assim como aconteceu na história de Noé, Christmas Evans também tinha dificuldades para enfrentar na caminhada dele. Qual que era a grande dificuldade que ele enfrentou? Presta atenção no que eu vou ler sobre a história dele. Durante a mocidade desse avivalista que nós estamos falando, ele viveu entregue à devassidão e à embriaguez. Numa luta, ele foi gravemente esfaqueado. Outra vez, ele foi tirado das águas como morto. E ainda outra vez, ele caiu de uma árvore em cima de uma faca. Nas contendas, ele era sempre o campeão. Olha só o que está falando do avivalista. Olha o perfil desse avivalista, olha o temperamento dele. Nas contendas, ele era sempre o campeão. Até que, por fim, numa briga, seus companheiros cegaram-lhe o olho. Então, nós estamos falando aqui de um avivalista caolho. Esse era o apelido dele. Ele era o pregador caolho. Aonde está aquele pregador caolho? Eu preciso lá ouvir a mensagem. Eu estou sentindo que tem algo acontecendo por aqui. Ele deve estar por aqui pregando. Era isso que falavam dele. Então Noé tinha dificuldades para enfrentar, para realmente obedecer aquilo que o Senhor tinha. Com certeza. Sabe por que Noé tinha grande dificuldade? Porque Noé não simplesmente tinha toda aquela madeira pronta. Noé não era adestrador de animais. Existiam dificuldades para que Noé obedecesse ao Senhor. Você já imaginou colocar um casal de elefante dentro de uma arca? Você já imaginou? Como que faz? Como faz, gente? Então, Noé recebeu essa capacitação de Deus. Tá bom, o elefante é de boa. Agora imagina um casal, o leão e a leoa. Sangue de Jesus tem poder. Ele devia ir levando ele igual uns gatinhos, assim, ó. Vem, entra, vai. Chegou sua vez. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele deseja que você realize algo para Ele, Ele te capacita. Mas se você olhar com os olhos naturais, com certeza Noé enfrentou dificuldades. Como ele ia arrumar tanta madeira para construir aquela arca? Como ele iria colocar tantos animais dentro da arca? E esse avivalista também que nós estamos falando. Se você ler a história dele, fala que ele viveu uma vida, uma adolescência, uma juventude de muita devassidão, ou seja, longe do Senhor, fazendo o que a carne agrada. Talvez você está vivendo assim,
Às vezes até vem na igreja buscar o Senhor, mas está vivendo do seu jeito, a sua maneira. Olha só, o Senhor olha para você e te enxerga como um avivalista. Foi isso que ele fez com a vida de Christmas Evans, que vivia essa vida muito louca, mas um dia ele se sentiu chamado pelo Senhor. Aos 17 anos ele entregou a vida dele para o Senhor, para nunca mais olhar para trás. A história dele, a biografia dele registra que ele passou por um momento de esfriamento com o Senhor. Um grande avivalista, ele passou por um momento de esfriamento com o Senhor. Mas ele disse que ele ficava incomodado de subir no púlpito sem o coração dele estar queimando, de ler a palavra do Senhor e o coração dele não queimar. E aí ele começou a buscar a Deus mais e mais e mais e mais, até que o fogo do Espírito Santo se reacendeu dentro dele e ele continuava a pregar. Aonde ele estava, ele pregava em praças públicas. As igrejas não comportavam o número de pessoas que iam para ver aquele homem falar de Deus. Ele falava com muita propriedade. O mover do Espírito Santo era tão grande, a história dele registra, que quando ele estava pregando, certa vez em uma conferência daquela época, ele era o terceiro homem pastor a pregar. Tinham 2 na frente dele. E era um dia de muito calor, então as pregações daqueles outros 2 pastores demoraram muito. A história dele registra isso. Então, quando chegou a vez de Christmas Evans, estava todo mundo cansado, esgotado, porque aqueles sermões tinham sido muito longos. Mas quando começou o Christmas Evans, o poder do Espírito Santo incendiou aquele auditório, aquela igreja. O mover de Deus foi tão sobrenatural que o culto não teve fim. Eles viraram o resto da tarde, a noite, viraram o dia, adorando ao Senhor, porque o mover sobrenatural, a presença do Senhor estava acompanhando aquele homem. Diga assim: uau! Deus quer fazer isso com você também. O Senhor quer usar a sua vida também. E muitas pessoas falavam que Christmas Evans carregava um excesso. Era um excesso de poder de Deus. Sabe aquelas pessoas que estão lá no mundo, ainda não se converteram ao Senhor, e elas falam assim: não precisa disso. Não precisa orar alto desse jeito. Será que precisa mesmo para adorar o Senhor, pular tanto? Eu acho que isso não é adoração. Não tem essas pessoas? Então, muitas pessoas falavam isso a respeito dele, que ele vivia uma vida de excessos. E aí, sabe o que ele falou? Ele falou assim: meu povo, presta atenção numa coisa. Eu vejo as pessoas se doando tanto, quando elas estão num bar, quando elas estão vendo o time delas ser campeão. Eu vejo as pessoas se doando aos estudos. Eu vejo as pessoas cometendo excessos em vários lugares. Por que que na igreja do Senhor não pode ser assim? Por que que na igreja do Senhor tem que ficar calado? Não, aqui o mover sobrenatural, os dons, as profecias devem fluir. Essas são as palavras de um avivalista. Nós devemos nos inspirar com as histórias desses homens, porque esses homens, eles não olhavam para trás. Esse homem foi um homem muito usado por Deus, e diga assim: ele era cego. Ele era cego de um olho. Ele era apelidado como o pregador caolho. Talvez ele poderia olhar para a situação e falar: não, mas eu não vou conseguir. A história dele registra que quando ele se converteu aos 17 anos, foi aí que ele foi aprender a ler. E os sermões dele no começo eram vazios, fracos, sem frutos. Mas ele começou a buscar tanto o Senhor. A vida de oração e de busca ao Senhor foi tão grande de Christmas Evans, que o Senhor começou a acrescentar vida, salvar pessoas. A oração dele é: Senhor, que haja arrependimento dos pecadores. A oração dele não era assim: Deus me dá um carro, Deus me dá essa bênção. Não, a oração dele era: Deus, que haja arrependimento dos pecadores. Era um homem que semeava muito. A história dele registra isso. Quando você for ler, você vai se lembrar. Por isso ele colhia muito, muita fartura. E o que ele fazia com a fartura? Ele devolvia ao Senhor. É uma história surpreendente.
Mas voltando para a história de Noé. O que foi pedido a ele pelo Senhor era uma loucura sem tamanho, que somente alguém com uma fé muito louca pode realizar. Noé, quando o Senhor falou com ele para construir a arca, ele tinha aproximadamente 600 anos. Diga assim comigo, 600 anos. Ele poderia justificar, eu já sou muito maduro, né, muito experiente, para não dizer velho. Será que eu vou dar conta de construir isso? E uma coisa muito interessante da história de Noé, tanto que Mateus 24, se você for ler, ele registra isso, que os tempos de Noé eram os últimos dias do Senhor comparado com hoje. Era como se fosse hoje, as pessoas estavam pecando naturalmente. As pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas estavam fazendo aquilo que a carne delas gostam, naquela época de Noé. Será que se parece com o que nós estamos vivendo hoje? Mateus 24 registra exatamente isso, e cita Noé, que nos últimos dias do Senhor, será como aquele povo de Noé. Muitas pessoas acham que você é louco por estar aqui num sábado à noite, que você poderia estar lá no Triângulo, talvez, no fervo lá comemorando o campeão da noite. Talvez você poderia estar no shopping, estar na praia com sua esposa, passeando. As pessoas vão falar que você é louco, por que você está dentro da igreja de novo? Ai, que loucura! As pessoas falavam isso de Noé também. Noé, você é louco. Como que Deus falou com você? Deus não fala comigo, por que Deus vai falar com você? Você é louco. Construir um barco. Noé, você tem noção de quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Ó, não conta comigo não, hein, Noé? Essa loucura sua aí, ó, eu não vou me meter nisso não. Noé foi considerado louco porque Deus pediu para ele construir um barco em terra seca, queridos. Qual que é a loucura que o Senhor tem pedido para você? Você acha que loucura para o Senhor é você dar um pouquinho a mais no seu dízimo ou na sua oferta? Você acha mesmo que Deus está precisando dessa loucura? Sabe o que é loucura? É se doar 120 anos, que foi o tempo que ele se doou para construir aquela arca, simplesmente para obedecer ao Senhor. Por isso que no início nós falamos, se você quer fazer loucuras por Jesus, você precisa estar com o coração perto do Senhor. Você nunca vai conseguir fazer loucuras para o Senhor, se o seu coração não estiver perto dele, porque quando ele falar com você, você não vai entender. Você vai achar que é coisa da sua cabeça. Mas Deus não me pediria isso. Como está a sua intimidade com o Senhor? Porque a palavra do Senhor diz que Noé se tornou íntimo de Deus. Por isso, fazer essa grande loucura, sem nunca ter visto uma chuva, ele obedeceu. E mesmo que talvez ele já tivesse visto que era uma chuva, ele realmente resolveu se doar, porque Deus não falha na sua palavra. Se Deus falou, vai acontecer. Deus falou alguma coisa com você? Deus falou que algo vai acontecer na sua vida? Você não consegue ver, você não consegue enxergar, mas se Deus falou, vai acontecer. No tempo perfeito do Senhor. Noé não construiu a arca com uma semana, com um ano. Talvez quando chegou 50 anos construindo uma arca, ele deve ter pensado, será que vai chover mesmo? Será que eu não estou desperdiçando o tempo da minha vida com isso daqui? Eu não sei, a palavra do Senhor não registra, eu imagino que não. Mas trazendo para a nossa realidade, eu e você muitas vezes pensamos assim. Será que vai acontecer, Deus? É porque o Senhor falou, né? Já tem aí um ano, eu continuo na sua presença. E nada aconteceu ainda. Será que vai acontecer? No tempo do Senhor, vai acontecer. Porque um dia, do nada, diga assim, do nada começou a chover. Aí você imagina o rosto daquelas pessoas que chamaram Noé de louco, que falaram que Noé não tinha noção do que ele estava fazendo, porque do nada, diga assim, do nada, um dia começou a chover. Imagina um olhando para a cara do outro e falando, e agora? E Noé estava como lá na arca?
de boaça. E ele não estava sozinho, não. Ele estava com a família dele toda lá. E ainda de gruja, para passar o tempo, Deus mandou todos os animais juntos. Noé estava de boa. Por quê? Porque quem obedece ao Senhor fica de boa. Por mais que você possa passar por momentos difíceis de negar a si mesmo, a obediência, ela traz paz para a gente. Noé estava de boa no período mais difícil da terra. Todos morreram, se lembrando que poderiam ter servido ao Deus de Noé. Assim vai ser na volta de Jesus. Assim vai ser na volta de Jesus. Muitas pessoas, quando nós subirmos, vai dar e vai sumir. Vão sumir, a gente vai sumir. Nossa roupa vai cair no chão, a gente vai sumir. Aí vai olhar um para a cara do outro, vai falar: o que aconteceu? Aí um vai começar a falar: poxa, minha avó falava disso. Meu Deus, já falaram disso para mim na igreja. Uma vez falaram para mim que Jesus ia voltar. Uma vez. E eles vão olhar um para a cara do outro, e eles vão começar a chorar, se derramar em lágrimas, mas a igreja do Senhor estará com ele. Aleluia! Gal, que pena, né, desses que ficaram. Mas eles tiveram a prioridade de escolher os desejos deles. Prioridade para eles foi isso: seguir os desejos da carne. Enquanto para você prioridade é seguir o Espírito, para outras pessoas a prioridade delas é seguir o que elas entendem, o Deus que elas criaram. Não haverá mais o Espírito Santo na terra. Então, meu querido, se você está aqui ainda, você não se convenceu, o Senhor deseja te salvar nessa noite. Porque vai chegar uma hora que do nada, fala assim, do nada, a gente vai sumir daqui. Ninguém vai entender nada. Imagina um avião que está lá, do nada. Aí Jesus arrebatou a igreja, o que vai acontecer? Você quer estar aqui para ver isso? Eu não vou estar aqui. Se você não quer estar aqui, observe a vida desses homens de Deus, da galeria da fé, os heróis da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que seja difícil o que o Senhor esteja pedindo para você, viva uma vida de obediência, de entrega ao Senhor, e certamente você vai se tornar íntimo de Deus. Jesus vai voltar. Assim como do nada começou a chover naquele tempo, aquele povo pereceu, mas Noé estava de boa com a família dele, guardado pelo Senhor, porque o Senhor guarda os filhos dele, o Senhor protege os filhos dele. Em nome de Jesus, eu quero falar com vocês algumas coisas, alguns ensinamentos surreais que nós aprendemos com a história de Noé e com a história de Christmas Evans, esse grande avivalista do país de Gales, que incendiou o mundo. A primeira coisa é que eles focaram na missão. Diga assim: focar na missão. Não chovia há muitos anos, ou talvez nem tinha chovido. Nem construir barcos e muito menos adestrador de animais Noé era. Nós já falamos disso. Christmas Evans, ele poderia ter focado no passado dele. Poxa, quantas coisas erradas eu já fiz. Será que vale a pena mesmo? Será que Deus vai perdoar essas coisas erradas que eu já fiz? Mas eles focaram na missão. Mesmo tendo a impossibilidade de ser cego de um olho, Christmas Evans focou na missão. Ele aprendeu a ler tendo apenas um olho. E ele se entregou, ele buscava o Senhor nas madrugadas. Então, o que eu aprendo com esses homens? Que eu preciso focar na missão. Qual é a missão? Qual é o seu propósito de vida? Eu vou trocar a palavra para você entender melhor. Qual é o propósito da sua vida? Para que você foi criado? Para se relacionar com Deus. Esse é o seu propósito. O seu propósito é me relacionar com Deus. Você foi chamado para se relacionar com Deus, para falar com Deus. Não era assim lá no jardim? O homem, ele foi criado para isso, para se relacionar com Deus. Então, se você não está se relacionando com Deus, você está longe do seu propósito. Corra para o propósito que o Senhor colocou nas suas mãos nessa noite. Focar na missão. Seguir ao Senhor não é fácil.
Não é fácil, existem renúncias. É uma caminhada de escolhas pelo caminho estreito, mas vai valer a pena. Cada minuto de entrega ao Senhor vai valer a pena. Vai valer a pena gastar a sua vida aos pés do Senhor. Por isso você precisa, jovem, nessa noite focar na missão. E não focar nas impossibilidades, nas dificuldades, o que te impede, o que tem impedido de você buscar ao Senhor e focar na missão. Talvez o Senhor entregou missão para você que só você sabe. Algo específico que Ele falou com você, assim como Ele falou com o amigo dele, Noé. E talvez você está aí colocando várias dificuldades para obedecer, mas o Senhor deseja que você foque na missão nessa noite. Ele disse que você seria um grande pregador da palavra de Deus. Disse, mas ninguém está me dando oportunidade. Não foi isso que eu falei. Ele disse que você vai ser. Então foca na missão. Obedeça ao Senhor de todo o teu coração, que vai acontecer. Ele disse que você seria um grande médico. Ele disse que você seria um grande influenciador. Ele disse que você seria um grande instrumentista. Se Ele disse, continue obedecendo, focando na missão, porque vai acontecer. Gal, mas sabe o que é? É que eu já tenho 16 anos e não aconteceu ainda. Dá um beliscão aí no seu irmão que está do teu lado. Para com isso, você ainda nem tem peitinhos. É porque às vezes a gente vê uns adolescentes assim, né? Ai, minha vida acabou, ai, não quero mais viver. Por quê? Porque eu não vou estudar na escola que eu quero. Por quê? Porque meus amigos foram para Disney e eu não. Por quê? Para. Foque no propósito, foque em obedecer ao Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor de verdade. Para de dizer não para Ele. E eu tenho certeza que você, assim como Noé, assim como Christmas Evans, vai começar a fazer loucuras para o Senhor. Só faz loucuras para o Senhor aquele que está apaixonado. Quem aí já fez loucuras quando estava apaixonado? Loucura mesmo, coisa louca. Está com vergonha de levantar a mão, né? Mas eu sei que você fez. Ligar para a pessoa só para ouvir a voz dela, não falar nada. Você fez essa? Essa eu senti que muitos fizeram. Escrever carta de metro, de rolo. Fizeram também, aí, revelou. Sabe por quê? Porque você estava... É só falar das entregas, né? Começou. Sabe por que você fez isso? Porque você estava loucamente apaixonado. Quando uma pessoa está loucamente apaixonada, ela faz loucuras para que aquela pessoa veja, olha, eu estou louca de amor por você. E qual é a loucura que você tem feito pelo Senhor? Qual é a loucura que você tem feito para o Espírito Santo, para que o reino dele cresça, para que o reino dele expanda, para que as nações se prostrem diante do Senhor? Qual é a loucura? Foca na missão do Senhor. Uma segunda coisa que nós aprendemos com essa história de Noé e Christmas Evans é que sem obediência, sem recursos. Muitas vezes você quer ter todos os recursos para obedecer, mas com Noé não foi assim. Noé não esperou ter a madeira para dizer sim ao Senhor, ele obedeceu. Christmas Evans não esperou ter muito conhecimento das Escrituras ou sermões maravilhosos. Ele obedeceu para viver no poder do Espírito Santo. Primeiro você obedece, depois você vive no poder do Espírito Santo. Não é o contrário. Eu quero viver o poder do Espírito Santo e depois eu vou obedecer. Primeiro você obedece, depois você vive no poder do Espírito Santo. Eu sei que tem falado coisas diferentes por aí, mas não é isso que a palavra do Senhor me ensina com os heróis da fé. Primeiro eu obedeço, para depois viver grandes experiências com o Senhor. Então, sem obediência, sem recursos. Qual é o recurso que você está precisando para que o seu milagre aconteça? Qual é o recurso? Talvez o recurso que você precisa é tempo. Talvez o recurso que você precisa é dinheiro.
Talvez o recurso que você precisa é uma casa. Eu não sei o que é. Mas você, para ter esse recurso, precisa obedecer primeiro. Não espere ter os recursos para começar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Primeiro, você precisa obedecer. E conforme você der o primeiro passo, Ele vai colocando o próximo degrau. Primeiro você pisa no degrau, depois Ele acrescenta o outro. Isso é viver pela fé. É viver sem saber como vai ser. Como vai ser, Gal, se eu obedecer? Olha só o que o Senhor está me pedindo. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para você. Mas se Ele está entregando loucuras na sua mão, é porque Ele te considera um herói da fé. Um herói da fé. Homens e mulheres que nos inspiram com a palavra. Quem vive no propósito não tem falta de recurso. Sabe por quê? Porque está vivendo na obediência. Então veja bem, imagina só a loucura. Se todos vocês que estão aqui decidirem hoje, na cabeça de vocês, eu não vou devolver o meu dízimo, eu não vou entregar uma oferta generosa ao Senhor, porque pintou um casamento. Então Deus, você entende, né? Só esse mês eu não vou entregar nada para o Senhor, viu, Senhor? Eu vou roubar o Senhor e vou fazer do meu jeito. Você imagina como que o pastor da nossa igreja vai pagar o aluguel desse lugar? Talvez você está nessa situação. Desobedecendo ao Senhor em coisas que são mandamentos com promessa para a sua vida. Você acha que o pastor Marco Aurélio está preocupado? Você acha que ele está preocupado se você vai devolver ou não, se você vai entregar ou não? Você acha? Você acha que ele não está dormindo? Ai, meu Deus, não vou dormir, porque será que o irmão vai entregar? Não, sabe por quê? Porque ele aprendeu a viver pela fé. Mesmo que você não entregue, eu não sei o que vai acontecer, mas o dinheiro vai aparecer lá na conta, sabe por quê? Porque essa obra é divina, é Deus que nos sustenta, não é o seu braço, não é o meu braço, não são as minhas forças. Viver pela fé é confiar que o Senhor vai fazer o impossível por você. O Senhor vai colocar o seu nome, em nome de Jesus, recebe aí, em lugares que não deveria acessar, você não deveria entrar lá, mas pela fé e porque você está obedecendo a palavra do Senhor, Ele vai colocar teu nome lá. Você vai dizer, meu Deus, mas como isso aconteceu? Porque você está vivendo em obediência, e quem vive em obediência está semeando, vai colher. Vai colher. Viver pela fé é uma loucura mesmo, as pessoas ficam chocadas. Chocadas. Mas como é que isso acontece? Muitas pessoas, às vezes, eu já ouvi isso, falam, não, porque essa igreja é a igreja de rico, não é uma igreja grande, ninguém sabe o que acontece. Aliás, a nossa equipe ministerial sabe o que acontece aqui nos bastidores. Para nós realmente conseguirmos arcar com todos os nossos compromissos. Não, porque isso aqui é uma igreja, né, que tem recursos. Nós temos mesmo. Porque papai nunca deixou faltar. Papai sempre acrescenta. Isso é viver pela fé, não é confiar no homem, no que o homem pode fazer por nós. Porque Deus está fazendo tudo que nós precisamos. Quem vive no propósito não tem falta de recursos. Você vive no propósito? Então só obedece que na hora certa o recurso vai chegar. Uma outra coisa que eu aprendo com a vida desses homens: vida no propósito, garantia de legado. O que você quer deixar? Noé conseguiu incluir toda a família dele no projeto. Ao findar o dilúvio, da sua geração foram formadas todas as outras. E seu ato de fé o fez ser lembrado na galeria da fé. Isso que é legado. Sobre Christmas Evans. Olha só o que o livro cita sobre a biografia dele. Presta atenção nisso. O fogo do Espírito Santo fez os sermões desse servo de Deus abrasar de forma aos corações que o povo da sua geração não podia ouvir pronunciar o nome de Christmas Evans sem ter uma lembrança vívida do filho de Maria na manjedoura de Belém, do seu batismo no Jordão, do jardim no Getsêmani, do tribunal de Pilatos, na coroa de espinhos, no Monte Calvário, do Filho de Deus imolado no altar e do fogo dos santos que consumia todos os holocaustos.
desde os dias de Abel até o dia memorável em que esse fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu não sei se você conseguiu entender essa história, mas essa história aqui está falando que as pessoas não podiam citar o nome de Christmas Evans sem lembrar de Jesus. Não tinha como falar o nome de Christmas Evans e não se lembrar da história de Jesus. É assim com você? Quando as pessoas olham para você, naturalmente, instantaneamente, elas se lembram de Jesus na cruz? Se lembram do fogo do Espírito Santo? Christmas Evans foi esse homem. E o Senhor quer fazer isso nessa noite com esses homens e com essas mulheres que estão aqui. Você pode olhar para você e achar que você é pequeno, que você não é capacitado, que você não sabe falar, que você não sabe se mover, que eu não faço isso, eu não falo em línguas, eu não sei o quê. Mas o Senhor olha para você como um avivalista, alguém que vai mudar essa geração. Ei, o que você está fazendo? Cadê aquele fogo na hora que você estava vendo o jogo? O Senhor está te chamando para transformar essa nação. Presta atenção nisso. As pessoas, quando olharem para você, instantaneamente elas vão se lembrar de Jesus. As pessoas vão olhar e falar: o João, uau, Jesus, eu preciso me render a Jesus. Você não vai nem precisar abrir sua boca. A Maria, eu preciso me render a Jesus. Olha a vida dessa menina. A Jéssica, meu Deus, olha a vida dela. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e voltar para Jesus. Bianca, olha só essa vida. Quando elas olharem para você, querida, eles vão querer ter a vida que você tem, porque você carrega a presença, o fogo do Espírito Santo. Através das loucuras que você faz para Jesus, as pessoas estão olhando e vendo o que Deus está fazendo através de você. Essa nação precisa de homens e mulheres tão apaixonados, que eles não vão fazer medida para se entregar ao Senhor. Não é só lá no seu Instagram, não é só lá no seu Twitter que você tem que falar com o Senhor. É com a sua vida que você fala do Senhor. É com a sua vida. Não adianta você ir lá e falar: Jesus é. Se você não se encontra com Ele no seu quarto. Não, pastora, porque eu vou lá na minha escola e tal, e faço uma célula e depois cola na prova. É um mau exemplo. A obediência. O Senhor está olhando para você nessa noite e vendo se Ele pode entregar loucuras na sua mão para que você faça para Ele, para que o nome dEle seja engrandecido. Como é que você responde a tudo isso que o Senhor tem ministrado ao meu e o seu coração? Se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, o seu nome estaria registrado nos heróis da fé? Se a Bíblia fosse escrita nos dias de hoje, se ao invés esse livro aqui de contar os séculos passados, se ele fosse escrito agora, 2022, os 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, será que seu nome iria estar aqui? Como uma mulher louca de oração que se entrega, como um homem apaixonado por Jesus que não está focando nele mesmo. Será que o teu nome estaria escrito aqui? Porque essa é a noite que o Senhor deseja entregar loucuras para as pessoas aqui. E eu espero que você reaja, assim como Christmas Evans nos ensinou. Que se lá fora nós reagimos, ficamos entusiasmados, celebramos com alegria, gritamos, que seja assim, muito mais no reino de Deus. Porque se existe um lugar que eu e você possamos nos alegrar, celebrar, nos jogar, nos entregar exageradamente, é na presença do Senhor.